Bora animar. Tem lista com tudo por R$ 12,99. Reage! Pede iFood. Vamos falar agora sobre os benefícios da terapia de peróxido de hidrogênio, que também é uma terapia bioxidativa, assim como o ozônio, então eles possuem efeitos similares no organismo. Com essas terapias você terá benefícios sistêmicos, mas vamos começar falando então primeiro dos olhos, nariz, boca e ouvidos. Nos olhos melhora casos de retinite pigmentosa, que é uma degeneração da retina. Aumenta a acuidade visual, significa que você vai ter maior clareza de visão, vai ter mais oxigênio na sua retina. Também é extremamente benéfico em casos de degeneração macular. Há também, olha que interessante, melhorias em casos de sinusite, alergias, pessoas que sofrem muito com a histamina, seja ativada por pólen, poeira, alimentação, ou aqueles que sofrem com doenças mais crônicas, pulmonares, né? E na minha experiência, tanto a inalação quanto o peróxido de hidrogênio venoso trouxeram um grande alívio para mim. Tem efeitos benéficos em caso de difteria, que é uma infecção que lesiona principalmente o nariz e a garganta. A melhora também da otite, aquela infecção no ouvido que acomete principalmente crianças pequenas. No coração, melhora miocárdio isquêmico, fibrilação ventricular, favorece a dissolução de placas e fibrose, onde esse efeito é potencializado com substâncias sinérgicas, que serão falados mais adiante nessa série de vídeos. Melhora em casos de infarto, aneurisma aórtico. E no sistema vascular, para as pessoas que sofrem com a pressão arterial, há um controle nela e há uma melhora também em varizes. O sistema gastrointestinal também se beneficia com essas terapias. No estômago, ele é usado para tratar úlceras e linfomas. No pâncreas, melhora a sensibilidade à insulina, tendo benefícios para você que sofre com diabetes tipo 2. Nos rins, falando em diabetes, melhora a doença nos rins causada por diabetes, a nefropatia diabética. Também melhora a nefrite glomerular e a falência renal. Nos seus ossos e articulações, tem benefícios na artrose, artrite séptica, que é causada por uma infecção, degeneração articular, inclusive aquelas dores no corpo causadas pela fibromialgia. O peróxido de hidrogênio também é excelente para o seu cérebro, afinal de contas, estamos lidando com uma terapia que hiperoxigena, que lota de oxigênio todos os seus tecidos e células, e o seu cérebro ama oxigênio, uma vez que este facilita a produção de energia, e o cérebro gosta de estar o tempo inteiro pensando, né? Você não está pensando agora? Você não está tentando entender o que eu estou falando? Exatamente, você está gastando ATP cerebral. Olha só, combate consideravelmente a depressão, melhora a síndrome da fadiga crônica, afinal de contas, as mitocôndrias, as células, as casinhas de energia que residem dentro de suas células, elas começam a bombar ATP, ou seja, você tem muito mais vitalidade, energia e menos fadiga. Combate ao alcoolismo, demência senil, doenças neurodegenerativas dos mais diversos tipos, né? Doença vascular cerebral, otimiza o fluxo sanguíneo entre seus vasos, muito importante, e regula o sistema simpático e parasimpático. Pense comigo, o sistema simpático é como se fosse o acelerador do seu organismo, ao passo que o parasimpático é o freio. Se você está numa estrada acelerando o tempo inteiro e não se preocupa em frear, uma hora você vai acabar batendo no muro, né? Então você precisa ter um equilíbrio desses dois sistemas, senão você vai estar predominantemente estressado. Uma forma de se atingir isso também, além do peróxido de hidrogênio, é através da ativação do nervo vago. Melhora a arterite temporal, que pode ser, né, uma das causas da sua cefaleia, da sua dor de cabeça crônica e você nem sabe, né, inflamação nos vasos cerebrais. Então, mais uma vez, as dores de cabeça e cefaleia são otimizadas enormemente. Sabe por quê? Porque elas podem principalmente ter origem de vasoconstrição, vasodilatação ou infecciosa. E tudo isso é otimizado com o peróxido de hidrogênio. Inibe células de neuroblastoma, prevenindo câncer cerebral, principalmente em pessoas expostas a agrotóxicos, né? Quem trabalha no campo e mexe com esse tipo de químico,
e principalmente crianças, onde a incidência de ocorrência é muito maior. Um efeito interessante que logo após você fazer o uso do peróxido é você ficar mais rápido, mais afiado, seu raciocínio ficar mais otimizado. Há um aumento do QI e do alerta mental. Interessante, não? Agora eu gostaria de pedir um favor muito importante para você. Se você tem algum tipo de problema pulmonar, respiratório, você ou até mesmo alguém que você conheça, ou seja, terceiros, indique sem sombra de dúvida a terapia de peróxido de hidrogênio ou qualquer outra oxigênio terapia, como o ozônio ou até mesmo a câmara hiperbárica. Afinal de contas, são as terapias mais eficientes que existem no mundo para tratar esse tipo de complicação, onde muitas vezes a medicina tradicional não consegue oferecer o alívio adequado para sofredores, de diversas condições, sejam elas como asma e bronquite, enfisema pulmonar, pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica, também chamada de constritiva, tuberculose, câncer de pulmão, doença do legionário, que é um tipo raro de pneumonia, e até a bronquiectasia, aquela tosse crônica purulenta, onde você fica soltando catarro e não passa de jeito nenhum. Olha só que coisa maravilhosa, Afinal de contas, pense comigo, além de otimizar enormemente e hiperoxigenar todos os seus tecidos, seus brônquios, bronquíolos e etc., melhorando tais condições citadas, você ainda combate infecções crônicas que poderiam estar alojadas no seu trato respiratório, trazendo então o seu tão almejado alívio. É excelente também para infecções, e não somente aquelas localizadas no seu trato gastrointestinal, mas no seu organismo como um todo. Afinal de contas, a oxidação induzida pelo peróxido de hidrogênio é utilizada pelas suas células imunes para causar um fenômeno chamado explosão respiratória, o qual eu tenho certeza você se tornará especialista após ver nossos vídeos a respeito sobre mecanismo de ação. Estimula também diversas outras vias imunológicas indiretamente, algo realmente bem interessante, combatendo desta forma infestações parasitárias, principalmente se usada na forma oral ou na forma de enema, mas sempre de forma correta, segura e inteligente, para não lhe causar possíveis lesões. Combate malária, H. pylori, que pode ser o principal responsável por aquela sua gastrite crônica, chata, que te incomoda dia a dia. O Epstein-Barr vírus, hoje a principal infecção correlacionada à possibilidade da síndrome da fadiga crônica, olha só que interessante. Combate a candidíase, as mulheres falam, nossa, eu tô com aquela candidíase crônica, Infecções fúngicas, principalmente no seu trato gastrointestinal, herpes zoster, HIV, influenza, tem relatos interessantíssimos desde a Segunda Guerra Mundial no combate ao H1N1, por exemplo. Todos os tipos de hepatite A, B, C, todas realmente existem relatos maravilhosos a respeito. E até mesmo doenças autoimunes. Olha que só que interessante. Existem relatos mostrando que após 10 sessões do uso da terapia intravenosa de peróxido de hidrogênio, conseguiram baixar consideravelmente, a níveis quase indetectáveis, os autoanticorpos de doenças relacionadas à autoimunidade, sejam elas artrite reumatoide, lúpus, escleroderma, esclerose múltipla, etc. Teoricamente, qualquer doença autoimune pode ser enormemente beneficiada com esse tipo de terapia. Você sabia que o médico e escritor William Campbell Douglas ele viajou para a África para tratar pacientes com HIV evoluído para AIDS terminal, pessoas realmente sofrendo ali em suas fases terminais de suas vidas, e com a terapia intravenosa de peróxido de hidrogênio, associada a outra incrivelmente eficaz terapia chamada de UBI, ou irradiação ultravioleta do sangue, conseguiu realmente oferecer maravilhosamente uma condição digna no final da vida desse tipo de paciente crítico. É uma terapia nessa junção maravilhosa, você irá aprender em nosso vídeo de sinergias. É realmente algo espetacular. Em nosso vídeo de sinergias. É realmente algo espetacular. Ocorre também um excelente reparo do seu DNA. Isso é, aquelas células defeituosas tão comumente encontradas no câncer, ou se você tem algum polimorfismo genético, por exemplo, você será enormemente beneficiado com o uso dessa terapia, melhorando então diversos tipos de câncer, como por exemplo de duodeno, adrenal, leucemia, entre muitos outros. Você sabia que o ganhador de prêmio Nobel Otto Warburg ele descobriu que quando uma célula saudável
era privada em até 35% de seus níveis de oxigênio. Em menos de 48 horas, esta tornava-se cancerosa. Olha só que coisa! O oxigênio é muito importante então para a saúde celular, para o bom funcionamento de todas as suas 100 trilhões de células. E você sabe quais são as características de uma célula cancerosa? Ela não gosta de oxigênio, ela é ácida, ela tem um pH bem baixo e ela fermenta, ela faz um metabolismo anaeróbico. Olha só o tamanho da importância de uma oxigênio-terapia então para reverter esse tipo de situação. Pada! Mas quem pode e quem não pode fazer o uso do peróxido de hidrogênio? Quais são as indicações e quais são as contraindicações? Ora, basicamente resume-se na quantidade da enzima catalase. O que é enzima catalase? Você pode se aprofundar melhor nesse assunto caso veja nossos vídeos sobre mecanismo de ação do peróxido de hidrogênio. Catalase é uma enzima que irá neutralizar, quando o peróxido de hidrogênio cai na sua corrente sanguínea, ele será neutralizado em 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio, protegendo então o seu corpo. Esse é o princípio adaptativo de Hormese, que traz, por acaso, os benefícios desse tipo de abordagem em terapia. É óbvio, diversas outras enzimas também participam do processo, como a glutationa peroxidase, as tireoredoxinas e até a sua circulante albumina. Mas vamos resumir basicamente. Todos os animais que possuírem baixos níveis de catalase não podem fazer a terapia de peróxido de hidrogênio intravenoso, ao passo dos animais que possuírem altos níveis, o uso é então permitido. E quem possui baixos níveis dessa enzima, Pada, pelo amor de Deus, infelizmente, aquele ser que você ama tanto, né, o seu cachorrinho de estimação, infelizmente ele não pode fazer esse tipo de abordagem. Agora, você também não pode fazer na sua galinha, caso você possua uma galinha de estimação, que eu acho pouco provável, né? Mas realmente, esses animais possuem baixos níveis de catalase, sendo o uso então desaconselhado. Outros animais, como por exemplo os cavalos, né? Olha, e cavalo é muito bem tratado, né? Você vê hoje em dia diversos suplementos, abordagens de tratamentos estão melhores para o cavalo do que para o ser humano. O próprio ser humano, é óbvio, estamos conversando disso até agora, pode fazer o uso da terapia e até mesmo o seu amado gatinho que você gosta tanto, que bagunça, arranha e mija nas suas coisas, né? Então esses animais, eles possuem altos níveis de catalase, o uso é permitido. Eu devo fazer algumas observações importantes todavia. Diversos estudos mostraram segurança no uso em cachorros, no uso da terapia de peróxido de hidrogênio, mas isso não significa que a segurança mostrada em efeitos controlados de laboratório você pode replicar em casa. O seu cachorro possui baixos níveis dessa enzima, é bom evitar, não mexa com isso. Faça porém, caso necessite, terapias de ozônio, que é realmente bem eficaz e aplicável em cachorro de forma segura. Outra observação. Uma pessoa que fez um transplante, por exemplo, deve evitar a terapia de peróxido de hidrogênio intravenosa. Afinal de contas, por estimular a imunidade, o peróxido de hidrogênio é contraindicado em pacientes transplantados. Sabe por quê? Porque o peróxido de hidrogênio, ele ativa a sua imunidade, ele hiperativa, você fica forte contra infecções, você fica poderoso ali. E toda vez que você ativa a imunidade, você aumenta as chances de rejeição de um transplante em um paciente recém-transplantado. Então é bom evitar nesse caso específico. Devido às suas similaridades farmacológicas com o ozônio, as contraindicações relacionadas à ozonioterapia podem também ser abrangidas ao uso da terapia de peróxido de hidrogênio. Portanto, se você apresentar algum dos pontos que iremos citar adiante, primeiro, corrija-os antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. E quais são estes pontos? Se você for descompensado, um cardiopata descompensado, ou se você possuir um hipertiroidismo muito excessivo, por exemplo, ou se possuir trombocitopenia, ou seja, níveis baixíssimos de plaqueta, que levam a problemas coagulatórios, como por exemplo quadros hemorrágicos, o qual também é contraindicado o tratamento, ou se você possui hemofilia ou a doença de von Willebrand. Vale salientar também que se você usa medicamentos anticoagulantes, essa terapia não é para você. Não sendo também recomendado para mulheres grávidas, tampouco para quem tenha deficiência enzimática, é raro, mas tem pessoas que têm a deficiência da enzima, glicose 6-fosfato desidrogenase. Nesse caso também o tratamento não é indicado, enquanto você não corrigir a priori esses pontos. Na ozonioterapia, deve-se também tomar precauções quanto ao fechamento de glote.
embora isso seja extremamente raro e eu particularmente nunca tenha ouvido falar ou lido algum caso a respeito. Tampouco o peróxido de hidrogênio, que é mais raro ainda, eu não acredito nunca ter visto absolutamente nada a respeito. Porém, existe a recomendação de se obter uma ampola endovenosa de vitamina C, o qual deverá ficar perto do paciente, e caso ocorra o fechamento de glote, no caso da ozonioterapia, por tratamento via autohemoterapia maior ou menor, você fará a infusão da vitamina C, evitando então esse tipo de quadro, servindo de certa forma como um antídoto do problema.